Pois é, pessoal, o ano começou e começou com tudo e nada melhor do que a gente falar sobre qual é o roadmap ideal para que a gente consiga seguir os nossos estudos aí dentro do .NET. É exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre isso, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá. Fala galera, Henrique Jareta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um roadmap que eu criei aqui para vocês para dar uma ideia sobre o que vocês podem seguir estudando, né, ou começar a estudar nesse ano de 2025. Eu já tenho um vídeo sobre um roadmap que eu fiz ano passado aqui no canal, que é um dos vídeos que vocês mais viram e que vocês mais gostaram, então por isso que eu resolvi trazer uma atualização sobre esse roadmap. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, caso ainda tu não tenha assistido ele. E eu sei que muitas coisas aconteceram, né, principalmente com o advento da inteligência artificial que vem crescendo a cada dia, né? Então, devo estudar inteligência artificial? Não devo estudar? Enfim, a gente vai trocar uma ideia bacana sobre isso. Mas antes de eu ir para a tela aqui do meu computador, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal, me dar essa força, porque é com a tua inscrição que esse conteúdo vai conseguir chegar em cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas, que é o meu intuito aqui no canal. Então, clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e bora lá para a tela do meu computador. Já aqui na tela do meu computador, pessoal, eu separei esse roadmap em alguns pontos distintos ali que a gente vai conseguir entender e a gente vai conseguir ver qual que é o direcionamento. É lógico que esse roadmap vai estar disponível para vocês aqui no link da descrição e também é válido dizer que esse roadmap não é algo escrito na pedra, é somente uma visão que eu tenho sobre tudo que eu já passei aí na área do desenvolvimento de software, então eu coloquei esse conhecimento assim sobre o que estudar, eu coloquei nesse primeiro roadmap. Então, para nós começar aqui, pessoal, em conhecimentos gerais, isso aqui é uma coisa muito importante que eu vejo que muitas pessoas falham. E vocês vão perceber no decorrer desse roadmap que existem alguns níveis que o júnior, né, quem está entrando no mercado, ele vai ter que entender. Existem alguns níveis mais avançados, existem outros mais avançados ainda. Então isso aqui vai ser bom para que a gente consiga se situar aonde a gente está, né, em que momento que a gente está e como que a gente pode evoluir. Então, abrindo aqui conhecimentos gerais, que para mim a primeira coisa que a gente tem que ter é o controle de versão, né? Mas o que é um controle de versão? Gente, bem básico, Git e GitHub. Entender como que o GitHub ele é extremamente importante para nós desenvolvedores, seja para a gente ter o nosso projeto lá, ou seja para a gente ter um portfólio de coisas que a gente já vem desenvolvendo. Eu sempre gosto de dizer para quem está iniciando na área, cara, faz alguma coisa, cria um projetinho pequeno, nem que seja um projetinho que tu viu na internet, vai lá, tenta codar, coloca isso no GitHub, mostra isso no teu LinkedIn. Inclusive, eu tenho também um treinamento completo sobre LinkedIn para devs, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, caso tu queira dar uma olhada, mas a importância de ter isso, né? A importância de ter um portfólio, a importância de ter um LinkedIn muito bem feito. E o Git nem se fala, né? É o que a gente vai usar constantemente, que é as nossas linhas de comando, digamos assim, né? Toda a parte de criação de branch, releases, pull requests, enfim, tudo isso a gente pode utilizar por linha de comando e por isso que nesse controle de versão, a gente tem que entender o básico de Git e GitHub. Eu sei que para muitas pessoas isso pode parecer básico, mas eu vejo muita gente que está no mercado e ainda não tem o conhecimento necessário sobre essas duas ferramentas, né, que são excelentes. E também a busca de conhecimento, né? Por que eu coloquei busca de conhecimento aqui? Porque, pessoal, é de extrema importância que nós, desenvolvedores de software, nós consigamos entender aonde que a gente consegue buscar conhecimento, né? Aonde que a gente consegue resolver um problema se a gente não sabe, onde é que a gente busca esse conhecimento, né? Muitas vezes a gente pergunta para um ou para outro, mas aqui tem algumas questões bem legais que, claro, o Google é a primeira, eu não vou nem citar o porquê, né? Isso é a maior rede de pesquisa do mundo hoje, né? Eu gosto muito de olhar em documentações, então tem muitos problemas que às vezes a gente enfrenta que tá lá na documentação e hoje as documentações, assim, ó, pegando de, sei lá, 5 anos, 6 anos para trás, as documentações melhoraram bastante. Tu pega a própria documentação do .NET, do Angular, enfim, são documentações riquíssimas que vão conseguir fazer com que a gente entenda. Os cursos também é extremamente essencial, né? Tem muita gente que diz, mas eu não preciso fazer um curso, Henrique, isso aí é só para eu gastar dinheiro. Sim e não, depende como que tu vai levar esse curso a sério, né? Se tu comprou o curso e simplesmente passou aula por aula sem aproveitar aquele conteúdo e botar a mão na prática, realmente vai ser um dinheiro perdido. Mas, se tu
pegou esse curso para estudar, tentar desenvolver, tentar entender, é extremamente importante que a gente tenha um curso, porque o curso nada mais é do que um conhecimento focado em passo a passo, né? E do primeiro passo até o último. E aqui eu coloquei a inteligência artificial, como eu falei no início do vídeo, né? A inteligência artificial hoje é uma ferramenta que ajuda nós, desenvolvedores, a entender um pouco mais ou complementar as nossas ideias. Claro, a gente não pode ficar refém da inteligência artificial do tipo, cria um código para mim, simplesmente copiar e colar, porque a gente não sabe, né, se a inteligência artificial está criando isso da melhor maneira possível. As únicas pessoas que podem saber é nós mesmos que estamos desenvolvendo o código, mas é interessante a gente ter uma ferramenta de inteligência artificial e hoje as próprias ideias, que vai ser um tópico que eu vou entrar aqui logo abaixo, as próprias ideias já têm tudo isso integrado para poder auxiliar nós. Então isso aqui é a busca do conhecimento que eu acho extremamente importante. Partindo aqui então para as IDEs, que eu acho um ponto extremamente importante a gente ter uma IDE, eu sugiro fortemente que vocês utilizem o Rider, tá? Se vocês me perguntassem qual que eu devo utilizar, Rider, sem sombra de dúvida, e ainda mais agora que ele está gratuito para estudo, né? Então a gente pode baixar na nossa máquina, a gente pode estudar, a gente pode criar aplicações simples ali, só para corporações, que daí tem que ter uma licença, mas o Rider para mim é a melhor IDE que existe disparado. Depois o Visual Studio, né, que já é o nosso velho amigo, digamos assim, todas as versões que a gente utiliza do C#, .NET, normalmente a gente utilizava no Visual Studio, né, mas também é uma excelente IDE. E aqui eu coloquei o Visual Studio Code, mas eu tenho uma certa ressalva com o Visual Studio Code. Por quê? Porque ele é um editor, pessoal. O que que acontece? Quando a gente está desenvolvendo as aplicações, quando a gente tem uma IDE, a IDE é muito boa por recursos que a IDE tem que vai nos auxiliar no desenvolvimento. Coisas que um editor de texto, um editor de código como o Visual Studio Code não tem. A não ser que a gente instale lá dezenas e dezenas lá de bibliotecas, né, de extensões que a gente pode utilizar, mas eu não acho isso válido. Eu só acho válido em um único ponto, que é o seguinte: eu estou começando agora a minha carreira no desenvolvimento. Talvez o Visual Studio Code seja a melhor opção, porque daí tu vai ter que fazer por linha de comando as coisas. Tu vai ter que entender, tu vai ter que realmente ver como que funciona aquilo sem ter uma ferramenta específica da IDE, entende? Então nesse ponto eu acho extremamente válido começar pelo Visual Studio Code. Mas depois que tu aprendeu, parte para uma IDE, tu vai ver que é muito melhor. E novamente eu indico e sugiro aqui o Rider, né, que é da JetBrains, e não só o Rider, mas tem outros IDEs muito boas, como o WebStorm, que eu uso muito para front-end, então é excelente. Indo aqui então pro C#, eu coloquei algumas coisas aqui que talvez gerem um pouco de dúvida, tá? Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu coloquei aqui o C# 10 ou superior, tá? Por quê? Porque o C# 10 é o que tem no .NET 6, né? Hoje a gente já tá no 9, a gente tá no 13, mas o .NET 6 é um .NET ainda que está sendo muito utilizado, é uma versão que está sendo muito utilizado em empresas. Então a maioria dos projetos hoje que eu vejo que eu consigo ajudar, eles estão utilizando o .NET 6 por ele ser LTS e estão migrando, né, pro .NET 8, que também é LTS, né? Daí tem a questão das versões LTS e STS, né, o Standard e o Long Term Support, mas o .NET 6 eu vejo que é muito utilizado. Quer começar com o .NET 9? Perfeito, pode começar, não tem problema nenhum. Mas a nível de empresa e a nível de projeto, talvez seria ideal usar uma versão LTS, então pode partir da versão 8, mas como eu falei, em muitos projetos eles ainda utilizam a versão 6. O .NET CLI, né, que é extremamente importante, que é o Command Line Interface, que é a interface de linhas de comando que a gente tem quando a gente vai criar um projeto, quando a gente vai rodar um projeto, quando a gente vai inspecionar um projeto, tudo isso a gente consegue fazer pelo CLI, então é um conhecimento muito importante que a gente precisa estudar e a gente precisa ter para trabalhar com o .NET. E aqui eu coloquei o .NET Aspire, né, o novíssimo .NET Aspire, que veio aí para revolucionar muitas coisas, principalmente quando a gente fala de cloud, né? Então muita gente sabe que o Swagger ele não existe mais no .NET 9, né? Ele não vem mais como um padrão, porque o Swagger ele era um pacote até então que não era oficial da Microsoft, mas era um pacote que vinha junto. Eu fiz um vídeo sobre o término do Swagger, vou deixar ele aqui também no card para tu dar uma olhada, eu explico melhor isso. Mas eles lançaram o .NET Aspire, que ele vem com aquela cara de um dashboard, digamos assim. Ele vem para solucionar muitas coisas que quando a gente tinha que fazer no Swagger, às vezes o Swagger deixava a desejar. Então quando a gente está em projetos de cloud, quando a gente tem projetos que, né, nuvem, né, a gente utiliza o .NET Aspire, que ele realmente nos dá um controle muito melhor. Então por isso que eu coloquei aqui o .NET Aspire. Partindo aqui então para o básico de ASP.NET Core, olha que interessante, eu coloquei aqui todas aquelas questões que a gente já sabe. Então eu coloquei aqui, por exemplo, como Web API, né,
padrão. Toda vez que a gente vai criar uma API, a gente utiliza o Web API. As Minimal APIs aqui também são excelentes. Minimal APIs veio com os .NET 6, né? Então é uma forma mínima realmente da gente poder criar rotas, né? Da gente poder criar as nossas APIs sem precisar ter uma controller. Então é interessante, é muito mais fácil para a gente testar também. Aqui também é importante a gente dar uma estudada sobre routing, né? Que é essa questão das rotas que engloba tudo numa API, né? Porque uma API, principalmente quando a gente trabalha, né, no REST, que eu coloquei ali embaixo, que eu vou explicar um pouco melhor, a gente precisa ter essa questão de rotas muito bem definidas. Aqui na questão da autenticação, que é muito importante, né? E isso gera muitas dúvidas. Eu vou fazer uma autenticação com C#, o que eu faço? Eu coloquei aqui alguns pontos interessantes, né? Como o JWT, né? O nosso famoso JWT, que se pronuncia JWT, que é muito utilizado. Um token auth também, que a gente utiliza basicamente em todos os projetos. O basic auth, o auth, né? Que é toda essa parte de autenticação. E aqui eu coloquei também um OpenID, que é algo que eu tenho estudado, que eu tenho achado bem legal a gente trabalhar com OpenID. Mas eu acredito que todos esses caras, se a gente vou me especializar um pouco em JWT, vou entender um pouco do Token Authentication, para nós já vai ser um grande estudo, a gente já vai conseguir fazer uma autenticação. E claro que a gente não pode esquecer da autorização, né? Então muitas pessoas pensam assim, qual que é a diferença de autenticação para autorização? Então a autenticação ela vai dizer quem tu é e a autorização vai dizer o que tu pode fazer dentro da aplicação. Então essa é a diferença assim didática para a gente conseguir entender. Tá? Dependency Injection, né? Injeção de dependência. Vocês podem ver que aqui eu não entrei na questão de solid, na questão de orientação a objeto, porque isso é um passo anterior, tá? É um passo que eu acredito que vocês já tenham estudado e que agora, nesse novo roadmap, a gente consegue ir aperfeiçoando as coisas. Então, Dependency Injection é uma parte do Solid que a gente precisa, né, estudar, a gente precisa entender qual que é o princípio, o que é injeção de dependência, porque basicamente todas as aplicações .NET utilizam Dependency Injection. E aqui, como eu falei para vocês, é o REST, né? O REST nada mais é do que um Representational State Transfer, então é tudo que a gente precisa para criar, né? A gente tem, por exemplo, SOAP e REST. O REST a gente trabalha com o protocolo HTTP, que é basicamente o que a gente faz, né, entre front-end e back-end, comunica com back-end através de um HTTP. Então a gente tem que entender um pouco mais como é que funciona o REST, e sem contar que o REST é 100% utilizado no mercado. A não ser que tu pegue um software mais antigo, às vezes bancos utilizam muito SOAP, né, pela questão toda do XML, de segurança, mas o REST para mim é uma excelente opção para a gente estudar um pouco de ASP.NET Core e entender como que funciona isso no mercado de trabalho. Partindo aqui então, eu coloquei aqui alguns databases para que a gente possa simplesmente entender como é que isso funciona. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para a gente estudar muito a sintaxe do SQL. Isso é muito importante. Eu sei que a gente não é DBA, tá? A gente não é focado em banco de dados, mas a gente vai trabalhar com banco de dados sim. Então, entender a sintaxe do SQL, a gente entender sobre triggers, store procedures, qual que é a diferença das duas, né? Quando que a gente usa uma, quando que a gente usa outra. E aqui eu também coloquei como engines, né? Para a gente entender um pouco sobre SQL Server, PostgreSQL, que a gente sabe, né, que é muito utilizado hoje em dia junto com C#. Dentro de NoSQL aqui, se vocês forem olhar, eu coloquei algumas coisas como Mongo, Redis, RavenDB, que também hoje o NoSQL é muito utilizado pela questão de cloud. E aqui, sem contar que a gente tem que dar uma estudada nas clouds que a gente tem hoje disponíveis, como o Azure e a AWS. Então eu coloquei aqui, por exemplo, para a gente dar uma olhada no DynamoDB, que é da AWS, e a Azure Cosmos DB, que a gente tem dentro da Azure, que são dois assim, providers, digamos assim, dois bancos de dados excelentes para a gente conseguir estudar. E sem contar que dentro aqui do banco de dados, eu coloquei aqui também para a gente estudar ORMs, né? Então aqui, claro, o Dapper a gente sabe que é um mini ORM, e a gente sabe que o EF, né, digamos assim, é um ORM completo, tá? É muito importante que a gente consiga utilizar os dois e estudar os dois, principalmente quando a gente fala da questão do CQRS, né, que a gente pode utilizar um banco para leitura e outro banco para escrita. Então isso é muito importante. E também aqui eu coloquei o NHibernate, que é algo que eu venho estudando bastante também, que eu tô achando muito bacana. Resolvi compartilhar aqui com vocês também para ter esse tipo de estudo. Partindo aqui eu coloquei um tópico de mensageria, pessoal. Por que mensageria? Porque mensageria é comumente utilizada e principalmente aqui nas arquiteturas a gente vai falar principalmente quando a gente fala de microservices, tá? Então o básico, Azure Service Bus, né? O Service Bus que a gente vem acostumado a usar, né? A própria AWS, RabbitMQ, in Service Bus, a gente pode colocar aqui um Kafka também. O Kafka eu tenho visto que tem saído um pouco ali do .NET, por isso que eu não coloquei ele aqui. Eu vejo muito mais forte o RabbitMQ e também o Azure Service Bus junto com a AWS, então por isso que eu resolvi colocar aqui, mas é algo que a gente precisa
precisa estudar sobre mensageria. Teste de unidade aqui, muito importante. É muito importante a gente saber testar, é muito importante a gente saber criar testes. E aqui eu tô falando de unidade, não tô nem entrando para teste de integração, enfim, testes de estresse, não tô nem entrando nisso, tô falando em teste de unidade. Frameworks que a gente pode utilizar. Os básicos que a gente já conhece, XUnit, NUnit e MS-Test, para mim não tem melhores do que esses três, né? A gente pode utilizar um ou outro, mas os três vão nos fornecer tudo que a gente precisa. Aqui nos mockings eu coloquei algumas bibliotecas como o NSubstitute, Mock e o Fake It Easy, que são bibliotecas que a gente tem para mocar os nossos dados. A gente sabe que quando a gente trabalha com teste de unidade, a gente não tem um banco de dados propriamente dito com todas as informações, não. A gente tem que mocar isso de alguma forma. E eu também sei que teve todo aquele alarde, né, um tempo atrás sobre o mock, enfim, porque o mock não é mais para usar. Eu gosto de usar o mock, sendo bem sincero. Eu continuo usando o mock e eu acho ele muito útil, né, quando a gente vai mocar, e ele também é uma biblioteca um pouco mais fácil, na minha opinião, de usar do que, talvez não do que o Fake It Easy, mas é uma biblioteca que eu gosto de usar bastante. E aqui para questões de assertions, eu coloquei simplesmente o Fluent Assertions, né? Por quê? Porque a gente precisa testar, a gente precisa ter uma assertiva daquele teste. Então, como que a gente consegue comparar o que está mocado com o que veio ali no nosso endpoint, enfim, ou se eu estou testando um domínio? Eu coloquei aqui o Fluent Assertions para que a gente consiga dar uma estudada. Partindo aqui então, pessoal, para arquiteturas, olha o que eu coloquei aqui para a gente conseguir estudar alguns tipos de arquiteturas. Eu sei que isso aqui vai parecer um pouco padrão, um pouco clichê, do tipo, tem que estudar arquitetura limpa. Tem que estudar arquitetura limpa, essa é a verdade. Por mais que a gente saiba que muitas vezes a gente não pode seguir à risca o que o Clean Architecture diz, por exemplo, né? O que o livro do Uncle Bob diz, né? Porque tem alguns pontos ali que parece que são escritos na pedra e a gente sabe que não funciona dessa maneira, mas a melhor coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não se julguem somente por causa de uma arquitetura. Bom, o meu projeto ele tem que ser só Clean Architecture. Não, por que tu não pode usar um Clean Architecture em Vertical Slice Architecture? Entende o que eu quero dizer? Então, usa uma junção de arquiteturas. Eu faço muito isso. Eu pego uma junção de arquiteturas que fazem sentido para o projeto e ele fica uma arquitetura que eu consigo entender. Claro, tem que ter um bom senso. Mas o que eu coloquei aqui, ó? Arquitetura limpa, Vertical Slice Architecture. Tem que estudar essas duas arquiteturas que eu vejo que está muito em alta. Microservices a gente sabe que esteve em alta no passado. Hoje a galera vem utilizando também, mas não é mais aquele boom como teve no passado. E o modular, né? Os monolitos que a gente tem, que a gente precisa estudar. O que é uma arquitetura limpa? O que é uma arquitetura de microservices? O que é uma arquitetura de monolitos? Então, a gente vê isso muito no mercado de trabalho e a gente precisa saber o básico. Claro que estudando arquitetura limpa, a gente vai entrar em todas aquelas outras partes, arquitetura cebola, muitas vezes alguma coisa de ports and adapters, né, que é a nossa arquitetura hexagonal, enfim. Então, a gente tem bastante coisa para estudar aqui. Monitoramento, esse é um ponto que eu adicionei aqui muito importante, que é como que eu consigo monitorar a minha API? OpenTelemetry, que para mim é um dos melhores que tem. Esse aqui que a gente chama de Prometheus, né? Tem até uma piada para Prometheus e não cumpriu, né? Então, enfim, o pessoal é foda nisso, mas o Prometheus, ele é muito bom, eu gosto muito dele também, referente a monitoramento de API, e aqui também o nosso famoso Grafana, né, que a gente utiliza muito aqui para monitoramento. O que eu digo do mercado de trabalho, talvez o OpenTelemetry é o mais utilizado, é o que eu mais vejo, mas esses três aqui eu já vi em projetos, né, projetos em produção, projeto em execução para cliente, então é um bom start ali para o nosso estudo. E para nós finalizar aqui, pessoal, mas não menos importante, eu quero falar um pouco sobre containers. E sobre containers não tem como a gente fugir do nosso querido Docker, né? O Docker, tem muita gente que fala, depois que virou pago, né, virou uma bagunça. Eu não acho, eu acho que Docker é Docker, e quando a gente tem essa questão de containers, criar containers, virtualizações, o Docker ainda é uma das melhores ferramentas do mercado. Junto com o Docker, a gente tem que orquestrar esses containers, certo? E como é que a gente orquestra esses containers? Eu coloquei aqui duas ferramentas, Kubernetes, né, que nossa, dispensa comentários. Basicamente, hoje, tudo que a gente vê sobre pipeline, CI, CD, tudo a gente vai encontrar Docker com Kubernetes, então é uma junção perfeita. E aqui eu coloquei também o Lens, que é uma ferramenta que eu venho estudando também, que eu tô achando muito bacana, né? E por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Então, olha só que legal, pessoal. Nesse mapa mental aqui, a gente conseguiu entender alguns passos importantes aqui, que eu julgo importante, eu queria compartilhar com vocês, para que a gente consiga fazer esse roadmap. E com isso, pessoal, a gente consegue finalizar
aqui mostrando esse roadmap completo. Novamente, esse roadmap vai estar disponível aqui para vocês no link da descrição, para que vocês consigam ver cada tópico, consigam estudar. Pode ver que eu não dei dicas sobre, estuda esse tipo de conteúdo, não. Eu dei para vocês o assunto, então esse assunto vocês podem estudar da melhor maneira que vocês preferirem. E se tiver qualquer dúvida, pessoal, por favor, coloquem aqui nos comentários, vai ser um prazer poder interagir com vocês. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, eu espero que tu tenha entendido esse roadmap aqui de 2025. Eu espero que tu fique muito bem, bons códigos, eu te vejo na próxima e até mais.